Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou Paulo Barbosa e hoje vamos orar juntos com essa mensagem que Deus tocou no meu coração. Ela é profundamente consoladora e eternamente verdadeira. Quando tudo muda e você está perdido, Deus permanece. Quando a segurança desaparece, Deus é seu fundamento. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, ouvindo essas palavras. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua mudança, a sua perda, a sua insegurança. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração, deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você dormir esta noite, você vai saber, com absoluta certeza, que existe um Deus que não muda, que não falha, que permanece eternamente. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando mudanças drásticas, insegurança e medo do novo, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma profunda e revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de estabilidade e paz. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão enfrentando mudanças drásticas e precisam saber que Deus permanece. Se inscreva e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante essas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: quando tudo muda, Deus permanece meu fundamento. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de José. Sim, José, aquele jovem que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Imagine só, José tinha um sonho, tinha uma promessa de Deus. Seus pais o amavam. Ele tinha uma vida, tinha segurança, tinha uma casa, e de repente, tudo muda. Ele é jogado numa cisterna, vendido como escravo, levado para o Egito. Tudo que era sólido, tudo que era conhecido, tudo que lhe dava segurança, desapareceu num instante. Ele foi para a casa de Potifar como escravo. Lá, pelo menos, havia alguma forma de estrutura. Mas depois, acusado falsamente, ele é jogado na prisão. Mais uma vez, tudo muda. A segurança que tinha construído desaba novamente. José está na prisão, esquecido, abandonado. Seus sonhos parecem mortos. Sua vida parece acabada. Tudo que era sólido desabou. E você sabe quanto tempo José passou na prisão? Anos. Anos de incerteza. Anos de não saber se seria libertado. Anos de estar completamente separado de sua família, de seu país, de tudo que o identificava. A mudança não era uma coisa passageira. Era uma mudança radical, permanente, que parecia durar para sempre. Está escrito exatamente em Gênesis 39, contra 2 até 3. O Senhor estava com José, e ele era um homem que prosperava. Ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo quanto fazia o Senhor fazia prosperar em suas mãos. Você vê? Enquanto José experimentava mudanças drásticas, enquanto tudo ao seu redor se transformava, enquanto ele passava de príncipe a escravo, de escravo a prisioneiro, havia uma coisa que não mudava. O Senhor estava com ele. Isso é profundo, meu irmão, minha irmã. Não é que a vida de José não tivesse mudanças. É que nas mudanças havia uma presença constante. Havia um Deus que não saía de perto dele.
Enquanto Potifar percebia que tudo que José fazia prosperava, a verdade era que o Senhor estava com ele. Quando José estava na prisão, esquecido, abandonado, o Senhor estava com ele. As circunstâncias mudavam, o cenário mudava, a segurança externa desaparecia, mas Deus permanecia. E é exatamente isso que você precisa entender nesta noite. Quando tudo ao seu redor muda, quando a segurança que você tinha desaparece, quando você não reconhece mais o seu próprio mundo, existe um Deus que não sai de perto de você. Existe uma presença que é constante, que é eterna, que não pode ser abalada. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, mesmo que esteja na prisão, no deserto, na incerteza, Deus está lá. José aprendeu isso através do sofrimento. José descobriu que quando tudo mais falha, quando toda a segurança humana desaparece, há ainda alguém que permanece. Há ainda um Deus que vê, há ainda um Deus que tem um plano. E você também vai aprender nesta noite. Quero que você conheça também a história de Jó. Jó era um homem riquíssimo, respeitado, bem-sucedido. Ele tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar: riqueza, filhos, saúde, respeito na comunidade. Ele era sólido, ele era estável, sua vida era um modelo de segurança e prosperidade. Tinha uma fundação tão sólida que parecia impenetrável. Jó era conhecido em toda a sua região como um homem exemplar, íntegro, que temia a Deus. Seu nome era sinônimo de sucesso, sua casa era conhecida, seus filhos eram respeitados. Tudo estava em seu lugar, tudo era seguro, mas depois tudo muda. Num único dia, Jó perde tudo. Seus bens são destruídos, seus filhos morrem, sua saúde falha. Ele fica coberto de feridas, sentado no lixo, raspando as feridas com cacos de vidro. A mulher que o amava o abandona. Seus amigos que deveriam consolá-lo o condenam. E aqui está Jó, um homem que tinha tudo, agora tendo nada. Tudo que era sólido desabou completamente. Imagine a devastação. Imagine acordar esperando um dia comum e descobrir que sua vida inteira tinha sido destruída. Tudo que era o fundamento de sua identidade, de sua segurança, de sua paz desapareceu. É uma mudança que não pode ser explicada. É uma perda que não faz sentido. É um sofrimento que não parece ter propósito. Está escrito exatamente em Jó 13:15. Ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele, pois defenderei meus caminhos diante dele. Sabe qual é a fé verdadeira, meu irmão? Não é a fé quando tudo vai bem. Não é a fé quando você tem segurança, quando você tem riqueza, quando você tem saúde. A fé verdadeira é quando tudo desaba e você ainda consegue dizer: Senhor, ainda que você me mate, ainda assim esperarei em você. Jó aprendeu uma verdade que você também precisa aprender nesta noite. Deus é maior do que as circunstâncias. Deus é maior do que a mudança. Deus é maior do que a perda. Quando Jó perdeu tudo externamente, ele descobriu que tinha tudo o que importava internamente: o Senhor. E sabe qual foi o fim da história de Jó? Deus o restaurou. Não apenas com os mesmos bens que tinha antes, mas com o dobro, porque Jó aprendeu que Deus é o fundamento que não abala. Ele compreendeu uma verdade profunda: a mudança pode vir, a perda pode acontecer, mas existe um Deus que permanece. E quando você coloca sua raiz naquele Deus, nada consegue abalar você de forma permanente. Jó chegou a um ponto onde, se ele perdia tudo que era material, ele ainda tinha Deus. E Deus era suficiente. Quero que você conheça a história de Israel no deserto. Sabe, os filhos de Israel foram libertados do Egito. Deus fez milagres extraordinários. Abriu o Mar Vermelho, destruiu Faraó, alimentou o povo com maná do céu. Tudo parecia seguro, tudo parecia garantido. Eles tinham visto o poder de Deus de forma tão clara, tão evidente, que parecia impossível duvidar. Mas depois que saem do Egito, tudo muda. Não há água para beber. Há inimigos. Há fome. Há frio. Há uncertainty. Tudo que era conhecimento sobre Deus, tudo que era experiência anterior é testado.
E o povo começa a duvidar, começa a reclamar, começa a querer voltar para a escravidão, porque pelo menos lá havia segurança falsa. Pelo menos lá havia comida regular, água regular. No deserto, tudo é incerto, tudo é desconhecido, tudo é instável. Mesmo tendo visto Deus abrir o Mar Vermelho, eles queriam voltar, porque a memória do velho é mais segura que a esperança do novo. E sabe o que é interessante? Deus não os castigou por essa fraqueza. Deus continuou alimentando-os com maná, continuou dando-lhes água da rocha, continuou guiando-os com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Enquanto eles reclamavam, Deus cuidava. Está escrito exatamente em Salmo 46. 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao raiar da manhã. Você entende o que está escrito aqui? A cidade está cercada por inimigos, há insegurança, há ameaça, há mudança iminente, mas Deus está no meio dela. Não significa que os problemas desaparecem. Não significa que a insegurança externa desaparece. Significa que há uma presença no meio da circunstância que torna você inabalável. Significa que você não cairá porque há um fundamento eterno no meio de você. E sabe quando essa ajuda chega? Ao raiar da manhã. Não é antes, não é quando você quer, é na hora de Deus. Quando você acordar amanhã, quando a noite acabar, você vai perceber que Deus agiu, que a mudança que parecia devastadora se tornou oportunidade, que o vazio que parecia terminal se tornou espaço para que Deus agisse. É por isso que essa oração é de noite, porque quando você dorme, você está entregando tudo nas mãos de Deus. E quando você acorda, você descobre que Ele trabalhou enquanto você dormia. Há algo misterioso e poderoso em descansar em Deus durante a noite e acordar com renovação. Quero que você conheça também o que aconteceu com Pedro e os apóstolos após a morte de Jesus. Eles tinham tudo construído em Jesus. Jesus era o mestre, Jesus era a segurança, Jesus era o líder, Jesus era o fundamento. Eles deixaram tudo para segui-lo. Deixaram suas profissões, suas famílias, sua segurança financeira. Tudo estava em Jesus. E depois, tudo muda. Jesus morre. E é uma mudança devastadora. Os apóstolos se escondem com medo. Eles acham que tudo acabou, que o movimento morreu, que a segurança desapareceu, que eles vão ser executados. Tudo desabou, tudo muda. E naquele momento, há uma verdade que precisava ser entendida. Jesus Cristo não estava morto. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus provou uma verdade eterna. Está escrito exatamente em Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje e eternamente é o mesmo. Aqui está a verdade que vai mudar sua vida nesta noite. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem ele era o maestro dos apóstolos. Hoje ele é o seu redentor. Eternamente ele será o seu fundamento. Enquanto tudo muda, Jesus permanece o mesmo. Os apóstolos aprenderam que a mudança não era o fim. A morte de Jesus não foi o fim. A ressurreição provou que existe um poder que transcende a mudança. Existe um Senhor que é maior do que toda a transitoriedade da vida. E você sabe o que é importante? Os apóstolos não apenas testemunharam a ressurreição, eles vivenciaram a presença constante do Espírito Santo depois disso. Eles descobriram que quando Jesus partiu, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo é exatamente o que você precisa neste momento. Uma presença que não muda, que não te deixa, que sustenta você através de toda mudança. Os apóstolos não apenas sobreviveram à mudança, eles foram transformados por ela. Eles saíram daquele cenáculo não com medo, mas com poder, com fogo, com uma convicção tão absoluta que nada mais poderia abalá-los. Quero que você conheça a história de Moisés. Moisés era um homem que tinha tudo perdido. Ele era um príncipe no Egito, criado na corte de Faraó, com toda a segurança e privilégio. Mas quando descobriu sua verdadeira identidade, quando viu um egípcio maltratando um hebreu, algo mudou. Ele matou o egípcio. E de repente, tudo muda.
ele perde a segurança da corte. Ele perde o status. Ele perde a identidade que tinha construído. Ele perde o dinheiro, o conforto, a posição. Ele foge para o deserto e passa 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, longe de tudo que conhecia, longe de tudo que o identificava. 40 anos. 40 anos de mudança, de incerteza, de estar completamente separado de sua nação, de sua história, de seu futuro esperado. Moisés estava perdido, mas Deus não havia o perdido. No deserto, Moisés descobriu quem era. Longe do palácio, no silêncio das montanhas, Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. 40 anos é muito tempo. É suficiente para que uma pessoa renuncie à esperança. É suficiente para que alguém esqueça seus sonhos. Mas Deus estava preparando Moisés para uma tarefa que mudaria a história. Está escrito exatamente em Êxodo 3:2-4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então Moisés disse: Deixa-me ir para lá e verei esta visão magnífica. Por que não se queima a sarça? Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou o Deus do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Você entende? Moisés estava no deserto, estava perdido, estava longe de tudo, estava vivendo uma vida que parecia sem propósito. Mas então Deus o chama. Deus apareça numa sarça que arde sem se consumir. E essa sarça é uma mensagem profunda. Está ardendo, está mudando, está em movimento, mas não se consome, não é destruída. E Deus diz: Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Eu não te esqueci. Eu estou aqui, e eu tenho um plano para você. Moisés passou 40 anos no deserto, e quando Deus o chamou, ele não havia perdido o seu propósito, porque Deus nunca o havia perdido. E naquele deserto, Moisés aprendeu a confiar em Deus de uma forma que não teria aprendido no palácio. No deserto, Moisés aprendeu que mesmo quando tudo muda, Deus permanece. E quando você está perdido, Deus sempre sabe onde você está. Mesmo quando você acha que está sozinho, Deus vê você. Mesmo quando você acha que está abandonado, Deus está ali, esperando o momento certo para te chamar de volta. Quero que você conheça a história de Abraão. Abraão era um homem que tinha uma vida, tinha sua casa, tinha sua segurança, tinha sua identidade em Ur dos Caldeus. Ele tinha raízes, tinha história, tinha tudo que o identificava. Mas um dia, Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão teve que deixar tudo, deixar a casa de seus pais, deixar sua segurança, deixar o lugar onde todas as suas raízes eram, deixar tudo para ir para um lugar que ele não conhecia, para uma promessa que ele não podia ver. A mudança era total, era irrevogável. Abraão se tornou um andarilho. Ele viveu em tendas o resto de sua vida. Nunca teve uma casa permanente. Sempre estava mudando, sempre estava viajando, sempre estava em transição. Tudo na vida de Abraão era instável. Mas você sabe qual era a verdade? Abraão tinha um Deus que era estável. Abraão tinha um Deus que o acompanhava em cada mudança. Abraão tinha um Deus que sustentava cada passo. E sabe qual é a beleza? Abraão não apenas aceitou a mudança. Ele se tornou conhecido como o pai da fé, porque descobriu que a fé verdadeira não é segurança em circunstâncias, é segurança em um Deus que não muda. Está escrito exatamente em Gênesis 12:1-2. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Veja bem, Deus não disse: Abraão, te dou segurança, te dou estabilidade, te dou uma casa permanente. Deus disse: sai, deixa o seguro, deixa o conhecido, deixa o estável, e vem comigo. Porque a segurança que Abraão precisava não era segurança externa, era segurança em quem o chamava. E é isso que você precisa entender nesta noite. Você pode deixar ir tudo que é instável e seguro na ilusão.
porque o que é real, o que é eterno, o que nunca muda é Deus. Abraão aprendeu isso, e você também vai aprender. Quero que você conheça a história de Davi. Davi era um jovem pastor quando Deus o ungiu como futuro rei de Israel. Samuel o ungiu com óleo. Toda a sua vida mudou naquele momento. Ele era destinado a ser rei. Mas sabe quanto tempo Davi teve que esperar? Muitos anos. Muitos anos de ser perseguido. Muitos anos de estar fugindo de Saul, que era o rei atual e que tentava matá-lo. Davi era ungido para ser rei, mas vivia como um fugitivo. Vivia em cavernas, vivia com medo, vivia sem segurança, vivia sem casa. A mudança que Deus havia decretado para Davi era uma mudança que levaria muitos anos para se realizar. E durante todo esse tempo, Davi tinha que confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Tinha que acreditar que a unção que havia recebido era real, mesmo que a circunstância dizia o contrário. Davi era ungido, mas perseguido. Era escolhido, mas caçado. Era futuro rei, mas presente fugitivo. Está escrito exatamente em 1 Samuel 16:12-13. Então Jessé mandou chamá-lo e o mandou vir. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O Senhor disse a Samuel: "Vê-o ali, neste o ungi." Então Samuel tomou o vaso com óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi dali em diante. Você sabe o que é importante aqui? Davi recebeu a unção, mas Saul ainda era rei. A palavra de Deus ainda não tinha se realizado. A mudança ainda não tinha acontecido. Então, como Davi viveu durante todos esses anos de espera? Com fé, com a certeza de que Deus tinha dito, com a confiança de que o que Deus decreta vai se realizar. Meu irmão, minha irmã, há momentos em sua vida em que você recebeu uma promessa de Deus. Você sente aquela unção, você sente aquele chamado, mas as circunstâncias não mudaram ainda. Você ainda está na caverna. Você ainda está sendo perseguido. Você ainda está esperando. E é nesse momento que você precisa da fé de Davi. Você precisa saber que o que Deus decretou vai acontecer, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, mesmo que você não veja como. Quero que você conheça a história de Naamã. Naamã era um general poderoso do rei da Síria. Ele tinha tudo: poder, respeito, posição. Mas ele tinha uma doença: lepra. A lepra é uma doença que destrói o corpo, que deixa você impuro, que te separa das pessoas, que te deixa sozinho. Naamã tinha tudo externamente, mas internamente estava sendo consumido pela doença. Ele ouviu falar de um profeta em Israel que poderia curá-lo. Elias. Então ele vai, com toda a sua comitiva, com ouro, com prata, com esperança. Mas quando chega, Elias não sai para encontrá-lo. Simplesmente manda uma mensagem: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Imagina só a humilhação, imagina a decepção, imagine a mudança. Naamã esperava que o profeta fizesse algo grande. Esperava um milagre espetacular. Esperava que Deus agisse de uma forma que ele pudesse ver, mas Deus simplesmente disse: vai lavar-te num rio, e Naamã quase não o fez. Quase virou as costas. Quase deixou passar a cura, porque a cura não vinha do jeito que ele esperava. Está escrito exatamente em 2 Reis 5:10-12. E Eliseu mandou um mensageiro a ele, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se restaurará, e ficarás limpo. Então Naamã se irritou e se foi, dizendo: eis que eu pensava, sairá ele por certo para mim, e há de estar em pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, movimentar a mão sobre o lugar e curar a lepra. Não são o Abana e o Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderei lavar-me neles e ficar limpo? E virou costas, e se foi irritado. Mas você sabe o que aconteceu? Os criados de Naamã o convenceram. Disseram: meu pai, se o profeta te tivesse mandado fazer algo grande, não o farias? Quanto mais agora, que te disse tão simplesmente: lava-te e ficarás limpo. E Naamã foi. Desceu 7 vezes no Rio Jordão,
e foi curado, completamente curado. A lepra desapareceu, e a cura veio não porque Naamã fez algo extraordinário. Veio porque Naamã finalmente deixou ir o seu controle. Finalmente aceitou fazer as coisas do jeito de Deus, não do seu jeito. E quando fez, a cura veio. Isso é importante para você nesta noite. Às vezes, a solução que Deus tem para a sua mudança não é do jeito que você espera. Não é como você planejou. Não é como você acha que deveria ser. Mas quando você obedece, quando você faz conforme Deus instruiu, você descobre que a cura é real, que a mudança é completa, que Deus sabia exatamente do que você precisava. Quero que você conheça a história de Sansão. Sansão era um homem que havia recebido uma unção extraordinária. Ele tinha uma força sobre-humana, ele tinha poder para enfrentar exércitos, ele era um juiz em Israel. Mas Sansão se permitiu envolver com o mundo, se permitiu amar alguém que não era de seu povo, se permitiu fazer coisas que violavam seu chamado. E quando fez isso, tudo muda. Delila o trai. Ele é preso. Os seus olhos são furados. Ele fica cego. Ele que tinha toda a força agora não pode nem se defender. Ele que tinha um propósito agora está moendo grãos na prisão como um escravo. A mudança é terrível, é humilhante, é devastadora. Sansão deve ter pensado que tudo havia terminado, que sua vida era um fracasso, que Deus havia o abandonado. Está escrito exatamente em Juízes 16, 28 até 30. Então Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, rogo-te que te lembres de mim, e rogo-te que me des força ainda esta vez. Ó Deus, para que de uma vez tome vingança dos filisteus por causa de meus 2 olhos. E Sansão apalpou as 2 colunas do meio, sobre as quais o edifício se apoiava, e inclinando-se contra elas, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com toda a força, e o edifício caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nele. Você sabe o que é profundo aqui? Mesmo cego, mesmo na prisão, mesmo tendo perdido tudo, Sansão ainda podia clamar a Deus. E quando clamou, Deus o ouviu. Na morte, Sansão matou mais filisteus do que havia matado em vida. Porque sua força verdadeira nunca foi física. Sua força verdadeira sempre foi Deus. Quando Sansão finalmente renunciou ao seu próprio poder e se entregou a Deus, foi quando descobriu o verdadeiro poder. Meu irmão, sua mudança pode parecer uma derrota agora. Sua circunstância pode parecer uma prisão agora. Mas não é o fim. Deus ainda está ali. Deus ainda pode usar você. Deus ainda tem um plano. Agora, eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Veja bem, tudo que Deus fez em José, em Jó, em Israel no deserto, em Pedro e os apóstolos, em Moisés, em Abraão, em Davi, em Naamã, em Sansão, aponta para uma verdade única. Não é o fim que define sua vida. Não é a mudança que determina seu destino. Não é a perda que conclui sua história. É a presença de Deus em meio àquilo tudo. É o fundamento eterno que você pode ter nesta noite. É o Deus que não muda, mesmo quando tudo ao seu redor desaba. É a promessa de que quando você coloca sua fé naquele que é eternamente o mesmo, você se torna inabalável também. Em cada uma dessas histórias, há um ponto comum. O momento que parecia ser o fim foi na verdade o começo. A mudança que parecia devastadora se tornou transformadora. E eu profetizo que você vai entender isso. Eu declaro que essa verdade vai penetrar no seu coração de uma forma tão profunda que você nunca mais vai olhar para uma mudança da mesma forma. Eu declaro em nome de Jesus que quando você acordar amanhã, você vai saber que Deus estava com você nesta noite. Que Deus agiu nos bastidores do reino enquanto você dormia. Que a mudança que parecia devastadora vai se tornar o ponto de partida da maior transformação da sua vida. Eu declaro que sua história não está terminada, que seu capítulo mais importante ainda está por ser escrito, que Deus tem um propósito para você que é maior do que sua circunstância atual. 2026 é o seu ano de fundação sólida.
É o ano em que você deixa de procurar segurança no que muda e começa a construir tudo sobre o que é eterno. 2026 é o ano em que você diz: quando tudo muda, Deus permanece meu fundamento. É o ano em que você descobre que foi refinado, não destruído. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde seu coração. Que você sinta a presença estável e imutável de Jesus Cristo em cada célula do seu corpo. Que nada que mude externamente consiga abalar o fundamento que você vai construir nesta noite. Que você durma descansando na verdade de que existe um Deus que permanece. Que você acorde amanhã com uma nova solidez, uma nova estabilidade, uma nova certeza. Que você sinta uma paz tão profunda que as circunstâncias ao seu redor não importem mais. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que está caindo, tudo aquilo que te deixa inseguro. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fortalecer o que está abalado. Nos próximos minutos, nós vamos conversar com aquele que é maior do que toda mudança. Nós vamos colocar todas as nossas inseguranças, todas as nossas perdas, todas as nossas incertezas diante daquele que é absolutamente certo. Isso não é apenas uma oração. É um encontro com o Deus vivo, é uma conexão com a eternidade. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano que permanece eterno, enquanto tudo ao redor dos Teus filhos muda. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está trabalhando constantemente para sustentar seus filhos em meio às mudanças. Nós te louvamos por ser a rocha, a fortaleza, o castelo alto para aqueles que correm para ti. Nós te louvamos por ser aquele que permanece quando tudo desaba. Nós te louvamos por ser o Deus que conhece todas as coisas. Nós te louvamos por ser a fonte de toda estabilidade. Nós te louvamos, Senhor. Nós declaramos que a estabilidade está acontecendo na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que há um fundamento sólido sendo construído. Nós declaramos que há uma paz que não depende das circunstâncias. Nós declaramos que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, é a rocha sobre a qual essa pessoa vai construir a sua vida. Nós declaramos que há um Deus presente em meio a toda mudança, sustentando, cuidando, preparando caminhos. Nós declaramos que nada pode abalá-lo, porque Ele está construindo sobre a rocha. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão mudando de cidade, deixando tudo o que conhecem, enfrentando a insegurança do novo. Pessoas que olham ao redor e veem tudo desconhecido, e o coração bate acelerado. Pessoas que têm medo de não se adaptar, de não conseguir se enraizar novamente, de estar perdidas para sempre nesta nova paisagem. Pessoas que já viveram mudanças antes e têm medo de passar por mais uma. Pessoas que estão cansadas de mudanças, que querem ficar em um lugar, que querem sentir estabilidade. Eu vejo aqueles que passaram por divórcio, perdendo a segurança de um relacionamento, pensando que nunca mais vão se sentir seguros. Pessoas que dormem sozinhas pela primeira vez em anos, que enfrentam a refeição solitária, que enfrentam os fins de semana vazios, que carregam a dor de um vínculo que foi quebrado. Pessoas que questões se conseguem amar novamente. Pessoas que têm cicatrizes que parecem nunca fechar. Eu vejo aqueles que perderam o emprego, perdendo a estrutura financeira que sustentava suas vidas, pensando que vão falhar, que não conseguem mais. Pessoas que acordam com o pânico da incerteza financeira, que têm medo de não conseguir pagar as contas, que sentem a humilhação de ter perdido o status que tinham, pessoas que questionam se conseguem começar novamente, que têm medo de estar muito velhas, que têm medo de não serem competentes.
Eu vejo aqueles que perderam pessoas amadas, que estão em profundo luto, sentindo que a vida não tem mais sentido. Pessoas que acordam e por um segundo se esquecem que aquela pessoa não está mais aqui, e então a realidade bate. Pessoas que carregam uma dor que parece nunca terminar. Pessoas que veem lugares vazios na mesa. Pessoas que ouvem um som e esperam aquela pessoa, e então percebem que nunca mais vai ouvir aquele riso. Senhor, eu vejo aqueles que estão paralisados pela nostalgia, querendo voltar para um tempo que já passou, porque aquele tempo era conhecido, era seguro, era sólido. Pessoas que revivem memórias na mente toda noite, que gostariam de voltar no tempo e consertar as coisas. Pessoas que olham para o passado com uma saudade que paralisa. Pessoas que vivem mais no passado do que no presente. Senhor, eu vejo aqueles que têm medo de enfrentar o novo porque o novo é desconhecido. Pessoas que têm um pavor instintivo de mudança, que preferem sofrer no velho conhecido do que arriscar no novo incerto. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer algo extraordinário. Deus vai estabilizar o que está abalado. Deus vai consolidar o que está incerto. Deus vai transformar a nostalgia em esperança. Deus vai converter o medo em confiança. Deus vai colocar um novo peso em seus ossos. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de consolidação de fundamento. Que 2026 é o ano em que as pessoas vão deixar de procurar segurança nas coisas que mudam e vão construir tudo sobre a rocha que não muda. Que 2026 seja marcado como o ano da revelação de que Deus permanece. Que seja o ano em que pessoas descubram que mudança não é sinônimo de desastre. Que seja o ano em que pessoas aprendem que perda pode se transformar em oportunidade. Que seja o ano em que as pessoas finalmente descansam. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável. Uma fé que reconhece que tudo pode mudar, mas que existe um Deus que não muda. Uma fé que não tremenda quando tudo desaba. Uma fé que confia em um fundamento que não pode ser abalado. Uma fé que diz: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em você. Eu não vejo como isso vai resolver, mas eu acredito que você tem um plano. Uma fé que pode suportar qualquer coisa porque sabe que Deus está por trás disso. Pai, coloca uma convicção absoluta de que Deus está trabalhando mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que as pessoas sintam nos ossos uma certeza que transcende a emoção. Uma certeza que não depende de como se sentem. Uma certeza que é maior que a lógica. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de que tudo vai desabar novamente. Tira o medo de que você não consegue lidar com mais uma mudança. Tira o medo de que está sozinho nessa jornada. Tira o medo de que Deus não está vendo. Tira o medo de que Deus não se importa. Tira o medo de que é muito tarde. Tira o medo de que você vai estar sozinho para sempre. Tira o medo de que vai falhar. Tira o medo de que não é suficiente. Tira a dúvida que sussurra que você não merece um Deus estável. Tira a dúvida que grita que Deus não está presente. Tira a dúvida que te paralisa. Tira a dúvida que faz você olhar para trás em vez de olhar para frente. Tira a dúvida que vem da ferida. Tira a dúvida que vem da desconfiança. Tira a ansiedade que te mantém acordado à noite, pensando em tudo que pode dar errado. Tira a ansiedade que te faz roer as unhas, que te deixa no peito pesado. Tira a ansiedade que sussurra, e se dar errado. Tira a ansiedade que tira seu descanso. Tira a ansiedade que paralisa seu futuro. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma paz que transcende toda a ansiedade. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que vem da certeza de que Deus permanece. Coloca uma paz que é maior que a circunstância. Uma paz que silencia as vozes do medo. Uma paz que te deixa dormindo profundamente enquanto tudo ao redor está em caos. Uma paz que é tão profunda que as pessoas vão perguntar como você consegue estar tão calmo em meio à tempestade. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de mudanças drásticas que não foram escolhidas. Feridas abertas que ainda dor. Feridas que sangram toda vez que você pensa naquilo.
feridas que deixam sequelas. Cura aquelas feridas que vieram de pessoas que saíram da sua vida, pessoas que você amava, pessoas que você pensava que estariam para sempre, pessoas que deixaram um vazio, feridas da rejeição, feridas do abandono, feridas da traição. Cura aquelas feridas que vieram de promessas que foram quebradas, promessas feitas por pessoas em quem você confiava, promessas que te mantêm desconfiado até hoje. Cura aquelas feridas que vieram de segurança que desapareceu. A segurança de uma casa, de um relacionamento, de um emprego, de uma identidade, de um lugar no mundo. Cura aquelas feridas que vieram da perda de pessoas, da perda de status, da perda de esperança, da perda de sonhos. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Que a presença do Espírito Santo seja medicinal, restauradora, profunda, que você coloque a mão sobre cada ferida e as cure de tal forma que não haja sequer cicatriz, que haja cura completa, que haja regeneração, que haja restauração total. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina, uma determinação sobrenatural, uma coragem que vem só do trono de Deus. Uma coragem que diz, Deus está comigo, então eu posso enfrentar isso. Uma coragem que faz você levantar mesmo quando caiu. Uma coragem que faz você tentar novamente mesmo depois de falhar. Uma coragem que faz você acreditar novamente mesmo depois de desapontamentos. Coloca uma força para enfrentar as mudanças que virão. Força para dar o primeiro passo naquela direção que o coração te puxa. Força para sair do conforto do velho e entrar na incerteza do novo. Força que não vem de você, mas de Deus. Força que é renovada a cada dia. Coloca uma garra para não desistir quando tudo parece desabar novamente. Uma garra que não solta, uma garra que diz, eu passei por isso antes e Deus me sustentou, Ele vai me sustentar novamente. Uma garra que é alimentada pela fé, uma garra que cresce na adversidade. Coloca uma convicção de que a vitória já é dela, mesmo que ainda não veja. Uma vitória que já é consumada nos bastidores do reino. Uma vitória que simplesmente está esperando se manifestar no natural. Coloca uma paz que sustenta mesmo quando a segurança desaparece. Uma paz que não depende de se você tem um emprego ou não, de se você tem um relacionamento ou não, de se você tem tudo o que deseja ou não. Uma paz que vem de saber que você tem a Deus. Uma paz que é um presente do Pai. Senhor, que essa pessoa sinta que não está sozinha, que sinta a presença de legiões de anjos ao seu redor, protegendo, guardando, sustentando. Anjos que você não pode ver, mas que estão lá. Anjos cumprindo as ordens de protegê-lo. Anjos que velam sobre você enquanto dorme. Anjos que vão adiante preparando o caminho. Que sinta que existe um Pai que não dorme, que não descansa, que está atento a cada detalhe do seu coração. Um Pai que sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de você pedir. Um Pai que trabalha nos bastidores. Um Pai que ama você incondicionalmente. Que sinta que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, está ao seu lado. Jesus que conhece o sofrimento, Jesus que enfrentou a morte, Jesus que venceu. Que sinta que o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores, preparando caminhos, abrindo portas, sustentando tudo que parece estar desabando. Que sinta uma comitiva celestial ao seu redor. Que sinta que não está sozinho numa célula com Deus. Que a solidão desapareça. Que a presença seja tão real que você possa quase tocar lá. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para enxergar a estabilidade que existe em você. Abre os olhos para enxergar que tudo pode mudar, mas você permanece. Abre os olhos para enxergar que há um fundamento sólido em Cristo Jesus. Abre os olhos para enxergar que a mudança não é o fim, é uma oportunidade para que você se revele de uma forma ainda mais profunda. Abre os olhos para enxergar que quando tudo desaba, você está ali, esperando para ser o fundamento que sustenta. Abre os olhos para ver que todo sofrimento tem um propósito,
que toda mudança está sendo trabalhada pelo Espírito Santo para criar algo novo e melhor. Abre os olhos para ver que você é mais forte do que pensa. Abre os olhos para ver que a mesma fé que sustentou José, Jó, Israel, Moisés, Abraão, Davi, Naamã e Sansão também está disponível para você. Senhor, que essa pessoa durma em paz absoluta nesta noite. Que a mente seja liberta de pensamentos destrutivos, pensamentos que giram e giram no pavor e na dúvida, pensamentos que roubam o descanso, pensamentos que criam cenários catastróficos. Que a mente seja silenciada pela presença do Espírito Santo, que o corpo descanse profundamente, que cada músculo, cada célula, cada fibra do corpo descanse da tensão que carrega, tensão de meses, de anos, de uma vida inteira, que o corpo seja liberto, que o espírito seja renovado, que haja um batismo de paz, de restauração, de novo começo. Que quando acordar amanhã, ela sinta que algo mudou, que sinta que Deus agiu nos bastidores enquanto ela dormia, que sinta uma nova solidez, uma nova estabilidade, uma nova certeza de que Deus está ali, presente, constante, eterno. Que acorde com uma esperança renovada, que acorde sabendo que está seguro, que acorde diferente, que acorde transformado. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus Cristo, a rocha eterna, que não muda e não abala, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar uma transformação profunda, que essa pessoa vai aprender que quando tudo muda, Deus permanece, que essa pessoa vai construir sua vida sobre um fundamento que não pode ser abalado, que essa pessoa vai viver com uma paz que não depende das circunstâncias, que essa pessoa vai acordar cada dia sabendo que existe um Deus que permanece, que essa pessoa vai dormir cada noite descansando em um fundamento eterno, que essa pessoa vai olhar para aquela mudança que parecia devastadora e vai enxergar a mão de Deus operando, que essa pessoa vai testemunhar milagres, que essa pessoa vai viver uma vida tão diferente, tão transformada, que as pessoas ao seu redor vão perguntar: o que aconteceu com você? E você dirá: encontrei um Deus que permanece. Que essa pessoa se tornará um testemunho vivo do poder de Deus, que sua história será contada como um exemplo da fidelidade divina, que você seja uma inspiração para outros que estão passando pela mesma mudança. Em nome de Jesus eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi consolidado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação profunda. Uma solidez que antes não havia foi estabelecida. Anjos foram despachados. Portas foram abertas, caminhos foram preparados. Tudo o que você precisa para passar por essa mudança com segurança está sendo preparado. Deus está trabalhando. Mesmo nesta noite, mesmo enquanto você lê isso, Deus está trabalhando. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que quando tudo muda, Deus permanece. Deus queria que você soubesse isso nesta noite. Deus queria que você dormisse descansando na certeza de que há um fundamento que não abala. Não foi sorte que você encontrou este vídeo. Foi a mão de Deus te guiando para exatamente a mensagem que você precisava ouvir nesta noite. Deus foi específico. Deus foi intencional. Deus te alcançou. Você já passou por mudanças antes e Deus sempre sustentou, não é verdade? Deus sempre teve a solução, Deus sempre apareceu no momento certo, Deus sempre foi fiel, e nessa mudança que você está vivendo agora, não será diferente. Deus vai aparecer, Deus vai consolidar, Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe, que Ele é real, que Ele é digno de confiança. Você olhará para trás em alguns meses e dirá: Deus estava ali o tempo todo. Você verá a mão de Deus em tudo. 2026
é o seu ano de fundação sólida. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você aprende que há algo que não muda enquanto tudo ao seu redor se transforma. É o ano em que você sente a diferença entre procurar segurança em coisas passageiras e construir sobre a rocha que permanece. É o ano em que você descobre que a mudança não é o fim, é o começo de algo maior que Deus está preparando. É o ano em que você diz, com absoluta convicção, quando tudo muda, Deus permanece meu fundamento. É o ano em que você passa de sobrevivente a vencedor, de assustado a seguro, de perdido a encontrado. É o ano em que você finalmente descansa. É o ano em que você finalmente confia. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima. Deus ouviu cada clamor. Deus conhece cada detalhe. E Deus vai responder de uma forma que você não consegue negar. Que Deus vai fortalecer você enquanto você passa por essa mudança. Que Deus vai surpreendê-lo com bênçãos inesperadas. Que Deus vai fazer você rir novamente. Que Deus vai restaurar seu coração. Que Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, a construir dia após dia sobre esse fundamento que não abala, a sentir cada noite que você está descansando em uma rocha eterna. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de estabilidade e paz hoje mesmo. Esses devocionais vão transformar sua vida, vão aprofundar sua fé, vão criar um hábito de comunhão com Deus que vai mudar tudo. Eles vão ser companhia a você nesta jornada. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão passando por mudanças drásticas e precisam ouvir que quando tudo muda, Deus permanece. Deixa nos comentários essa mensagem. Quando tudo muda, Deus permanece meu fundamento. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração que Deus está preparando para você. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de fundação sólida, de estabilidade eterna, de descanso em um fundamento que não abala. Que você sinta a presença de Deus como uma rocha sob seus pés. Que você sinta a segurança de estar nas mãos daquele que é maior que toda mudança. Que você possa descansar sabendo que está protegido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a rocha eterna que permanece enquanto tudo muda. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com um fundamento sólido, com segurança em Deus, com paz que não depende das circunstâncias, e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. Que você acorde com esperança. Que você acorde sabendo que Deus está trabalhando. Que você acorde com uma fé renovada. Que você acorde diferentes. Que você acorde transformado. Que você acorde sabendo que é amado. Que você acorde seguro. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.